pelo fato de que os caras que comandavam na Segunda Guerra Mundial eram os caras que tomaram tiro na Primeira, todo mundo procurou evitar tudo que foi a Primeira Guerra. Eles procuraram evitar tudo, né? Então, ninguém fez uso ninguém fez uso de gás venenoso, ninguém fez uso de ataque posicional. Raramente você via ondas humanas, né? Ondas humanas a gente viu muito, né, no Exército Vermelho, mas de maneira quase isolada no Exército Vermelho, porque os outros viam uma inutilidade muito grande nesse tipo de ataque. Você mandar a gente correndo em campo aberto contra uma posição preparada de metralhadora. Então você via muito uso de blindado, mas os blindados agora já eram muito mais rápidos, já eram muito mais ágeis e com um poder de fogo que foi crescendo ao longo da guerra. Então, pô, você compara, por exemplo, o Panzer I 1934, 35 Panzer I, com o Tigre II, né, de 1944. A diferença é brutal. E isso vale para todas as nações. Eles começaram com veículos leves, veículos pequenos, inclusive com algumas coisas que eles achavam que era viável, né, como escotilhas na lateral, escotilhas laterais, assim, ó, que depois foram consideradas absurdas, né, porque aquilo é fragilidade para a blindagem lateral ali. Então, aí até que a gente chega no Tigre II, que é uma besta de 70 toneladas, né, com uma arma de altíssima velocidade, capaz de abrir basicamente qualquer coisa, né. Ou também, se a gente for citar o Exército Vermelho, o Joseph Stalin II, que é uma arma quase que inexorável, mais equilibrada que o Tigre II, né, por ter um motor, uma razão peso-potência melhor, um motor mais potente, conseguia alcançar uma velocidade maior e com o senhor poder de fogo, né, também. Então, os aviões também evoluíram. Os aviões evoluíram terrivelmente, quer dizer, você começa a Segunda Guerra com o quê? Com aviões biplanos ainda, como no norte da África, né? Você tinha a escola italiana acreditando ainda que o biplano de cabine aberta, feito de lona, com 2 metralhadoras de baixo calibre de fuzil, inclusive, serviria para alguma coisa, porque eles acreditavam que a capacidade do piloto fazer manobras, fazer acrobacia, era mais importante do que essa de tática, de caça, né? Se o cara consegue manobrar bem, ele vai conseguir dar a volta no inimigo e derrubá-lo, né? Coisa que era verdade, de certa forma, na Primeira Guerra Mundial, né? Que os aviões eram todos muito lentos, você vê que realmente eram acrobacias que um René Font, que um Richthofen faziam na Primeira Guerra Mundial, mas na Segunda virou realmente um combate de profissionais, né? De profissionais, então... inclusive é uma coisa das que perguntam muito, né, lá no canal. Eu fiz até um vídeo a respeito, tentando esclarecer isso. Por que os alemães têm tanto mais sucesso do que o resto? Por quê? Você vê assim, pô, Erich Hartmann, 352 abates. Richard Bong, 40 abates. Por quê? Por que isso? Nessa diferença tão grande. E essa diferença tão grande, ela se dá por diversas razões, mas você pode filtrar essas razões basicamente numa razão tecnológica e outra numa razão tática, numa razão doutrinária. Uma razão tecnológica e uma razão doutrinária. Os aviões tinham uma estrutura, né, até o meados dos anos 30, que era uma estrutura de cabine aberta, né? O cara tinha que voar com literalmente a cabine aberta, com aquele óculos para poder proteger os olhos do vento. Capacete de couro. Capacete de couro. 1 ou 2 metralhadoras de baixo calibre. A capacidade do cara fazer manobra era muito mais importante, porque velocidade não tinha. Até que os ingleses, né, o Reginald Mitchell, um engenheiro inglês, resolveu que o futuro não era aquele, projetou um hidroavião chamado S-6B, que resultou, no fim das contas, no Spitfire, no Supermarine Spitfire. E o Spitfire, ele era um avião extremamente caro na época, era como se, digamos assim, vamos dizer que a polícia brasileira resolvesse adotar Lamborghinis, né? Sim. Então, como a polícia de Dubai faz. Então, vamos comprar só Lamborghini, bora. É muito
caro, muito caro. E aí essa coisa aí, o Spitfire, né? Puta, Então, lindão, né, o senhor cara? avião, até hoje é o preferido de muita gente. É mesmo? Os plastimodelistas, o queridinho dos plastimodelistas. Ah, que lindo. Então, tudo nesse avião aí era de primeira. O cara desenhou esse avião para ser um avião de corrida, extremamente armado, extremamente manobrável. Cadê a arma dele? Aqui, ó, tá vendo os 2 pontinhos vermelhos nas asas? Sei. É porque as metralhadoras tá. ficam internas, né? Tá. E esse maior ali, que você tá vendo prolongado para fora, isso a gente chama de canhão. O canhão, a diferença da metralhadora é que ele dispara granadas, na verdade. Ele dispara uma cápsula explosiva. Enquanto os outros são as metralhadoras, basicamente, é metal, né? Sólido. Sei. Então, essa aeronave era extremamente capaz, mas era extremamente cara, né? E, ao mesmo tempo, na Alemanha, um sujeito chamado Willy Messerschmitt resolveu que, na mesma época que o Mitchell, inclusive, o futuro era realmente um avião esguio, de alta performance, muito bem armado, só que tinha que ser barato. E tinha que ser fácil de transportar, ao contrário do Spitfire, tinha que ser barato. Então ele criou um avião chamado Messerschmitt BF-109. O BF-109, então, foi o rival, né, digamos assim, o anti-Spitfire na época. Os dois voaram com meses de diferença, em 35 e 36, os protótipos. Só que aí tem uma diferença. Aí tem uma diferença. Enquanto o protótipo do Spitfire voou em 1936 e passou por um período longo de adaptações, né, de melhorias, até o primeiro... Esse aí é o 109. Né? Até o primeiro exemplar sair da fábrica... Exemplar de produção sair da fábrica, saiu 2 anos depois, foi 2 anos de... Isso aí foi enviado para a Espanha, na Guerra Civil Espanhola. Então, a Guerra Civil Espanhola começou e o Francisco Franco, que era o líder do lado nacionalista na Guerra Civil Espanhola, pediu ajuda de fora. Ele pediu ajuda para Benito Mussolini e para Adolf Hitler. E o que aconteceu foi que o Hitler mandou esses aviões, os primeiros da primeira série de produção, para a Espanha. E esses primeiros aviões de primeira série na Espanha, eles tiveram um resultado pobre, sabe? Bastante equilibrado contra aviões ingleses, franceses e soviéticos, principalmente, que eram enviados para o lado contrário, para apoiar o lado contrário. Esses aviões soviéticos eram aviõezinhos de cabine aberta também. Só que é o seguinte, quando você está experimentando o negócio em campo mesmo, e seus pilotos têm a capacidade de voltar e te falar o que está errado... Putz, isso é ouro, né? É ouro. Então você tem a capacidade de resolver aquilo em curto prazo, coisa que os ingleses não tiveram, porque eles não mandaram o Spitfire para lá. Então os alemães mandaram representantes da fábrica para ficar junto da linha de frente, né, junto dos esquadrões lá. E assim que os pilotos voltavam, faziam seus relatórios, eles falavam, isso aqui pode ser melhorado, isso aqui está errado, eu não gosto disso aqui. E aí eles foram desenvolvendo esse avião, a série B, C, D e E. Em 3 anos, esse avião virou isso aí, que é o da série E, tá? Então, é série E mesmo. É? Série E, eu acho que sim, é. Então, ele virou isso aí. Esse avião na série E se tornou a máquina de matar, né? Porque ele tinha se livrado de todos os vícios de fábrica dele e ele tinha sido melhorado em tudo que os pilotos queriam. Só que mais, né? Os próprios pilotos tinham aprendido na prática o que é realmente caçar no ar, o que é ser piloto de caça. Então, os caras que eram veteranos de combate na Espanha voltavam para a Alemanha, contavam isso para os novatos lá, e os novatos aprendiam com eles diretamente. Não com o livro de caça, de teoria de 30 anos, 20 anos antes, porque não sei quem, eu aprendi na escola que é assim que faz. Até você ter esse choque, todo mundo tem esse choque, né? Vai para a faculdade, agora eu sei tudo. Mentira. Porque depois que você vai ver na realidade o que é o mundo real. E a escola de caça alemã, em 39, ela tinha encurtado essa distância muito mais do que os outros países. Então, em 1939, os alemães tinham provavelmente o melhor equipamento do mundo, que é esse avião aí, com talvez os melhores pilotos do mundo, os mais experientes do mundo. Você poderia talvez rivalizar com os japoneses, que tinham também experiência lá na Ásia, né? E que estavam do mesmo China. lado, né? Que estavam do mesmo lado. Mas o restante era inexperiente.
Então, eles realmente fizeram uma varrida em todos os países da Europa que, além dos pilotos serem inexperientes, tinham aviões menos resolvidos, um grau tecnológico mais baixo, menos maduros do que esse. Essa vantagem durou até, digamos aí, 1940, quando as limitações desse avião começaram a aparecer, destacadamente o alcance curto dele. Ah, tá. Na Inglaterra, por exemplo, eles tinham que voar sobre o Canal da Mancha para depois atingir o território inglês e ainda prosseguir contra os alvos, que não estavam todos no litoral, né? Estavam em profundidade, e depois voltar ainda, tinha que preocupar com voltar. Então, não tinha como os aeroportos todos acompanhando, né, o avanço como aconteceu na França, né? E aí, esse avião mostrou a limitação dele, que era particularmente justamente o alcance. Foi durante a Batalha da Inglaterra que surgiram os primeiros tanques de combustível destacáveis, que é aquele tanque em forma de gota que fica preso embaixo ali do avião. E aí eles usam aquela gasolina, aquele combustível primeiro, destacam ele e depois usam o interno, né? Para aumentar o alcance. Entendi. Mas isso só foi introduzido lá para o final da Batalha da Inglaterra em números muito curtos. Ou seja, os alemães perderam a Batalha da Inglaterra por diversos fatores. Assim, enfim, eu tenho todo um podcast com o Iclis sobre a Batalha da Inglaterra. Acho que quem estiver mais interessado pode escutar lá. Mas esse foi um dos fatores. Os aviões que deveriam dar cobertura para os bombardeiros tinham curto alcance, ou seja, eles podiam atuar sobre a Inglaterra somente numa porcentagem limitada de território. O Adolf Galland, que é um dos mais destacados pilotos alemães desse período aí, ele diz isso no livro dele. Ora a gente só conseguia alcançar 20% do território inglês. Nos outros 80%, os ingleses podiam instalar lá as fábricas de aviões, as fábricas de munição, treinar os pilotos deles de forma tranquila, porque a gente não podia alcançar, né? Então, foi uma luta condenada desde o começo, né? Assim, tem inúmeros outros fatores, não estou dizendo que esse foi o único, mas esse foi um limitador terrível para qualquer chance de sucesso, né, que os alemães tivessem ali. Então... as aeronaves elas evoluíram muito, né, depois disso aí, porque nesse mesmo momento aí, estavam acontecendo as primeiras grandes experimentações com motores a jato, que alguns países ainda consideravam uma excentricidade. Será que isso funciona? Será que isso não funciona? Né? Por algum tempo, a Alemanha, por exemplo, ela considerou isso de uma invenção de baixa prioridade, né? Inclusive, questões políticas fizeram com que eles atrasassem a introdução de um avião a jato em pelo menos 12 meses. Política por quê? Política, assim. Brigas internas? Coloca, por gentileza, o HE 280 na tela aí. O Heinkel HE 280. Ele... Não vamos conferir aí se eu estou certo, se eu estou variando a cabeça aqui. Ele ficou pronto em finais de 1941, começo de 1942, e ele poderia ter sido introduzido em combate. Aí, HE 280. Isso aí poderia ter sido introduzido em combate ainda em finais de 42, começo de 43. Mas a empresa era a empresa do Ernst Heinkel, né, que era grande, mas não tinha o favorecimento político que o Willy Messerschmitt tinha, né, que era o outro fabricante. Então o Messerschmitt basicamente fez um lobby político, mexeu os pauzinhos dele, com os brothers dele, e aí fez com que o contrato acabasse sendo entregue para a empresa dele, ME 262, por gentileza, que ficou pronto quase um ano depois desse avião aí. Entendi. Né? E aí o Hitler foi lá e cooperou, né, com a causa, dizendo o seguinte: esse avião tem que ter capacidade de bombardeio também. Aí atrasaram mais ainda, né, e os caras já puxando o cabelo. De novo, o Galland, Adolf Galland é um dos principais líderes da caça alemã, né, e isso aí foi o primeiro caça-jato a ser colocado em operação, né. Então, é o Messerschmitt Me 262.
E o Hitler falou, isso aí tem que ter capacidade de bombardeio também. E a galera, meu Deus do céu, como é que vai colocar isso aí para fazer bombardeio? E eles tentaram colocar uns 2 pilonezinhos de bombas ali, ó, na frente, né, que tinham que ser bombas pequenas, porque do contrário iria afetar a aerodinâmica do avião inteiro. Ele tinha que realizar bombardeio picado, né, que é o bombardeio em mergulho. Uma grande loucura que atrasou a introdução disso aí em combate em diversos meses, muitos meses. Finalmente ele foi entrar em combate ali para junho de 44. E mesmo assim, quando entrou em combate, foi uma senhora revolução, porque durante esses meses todos aí não tinha nada, né, apesar de que o Gloster Meteor já estava em operação também, mas não foi colocado, nunca chegou a combater com esse avião. Ele era cerca de 160 km por hora mais rápido que o mais rápido avião dos aliados, entendeu? Então, assim... Deus, isso é um absurdo. Então, não tem o que fazer, né? Só que não tem o que fazer, mas tem o que fazer, porque ele pagou pelas limitações do pioneirismo. Todo pioneiro paga pelas limitações. Então, esse aí também pagou e... Ele era rápido, mas ele tinha um problema sério de manobrabilidade. Ou seja, ele fazia curvas muito abertas. Então, os outros aviões, né, que tinham capacidade de fazer curvas mais fechadas, conseguiam, em muitas ocasiões, fechar eles na curva. Entendi. Eram mais rápidos. Quer dizer, o cara tinha que se adaptar a isso aí. Isso é um novo cenário. Mas uma vez que o sujeito se adaptasse às limitações disso aí, muitas vezes ele conseguia abater, né? Então, esse avião, ele tinha esse problema da manobrabilidade, eram curvas muito abertas, ele tinha o problema de durabilidade dos motores, os motores por conta da indústria alemã, de novo, né? Ela está muito limitada. Esses motores basicamente foram feitos com metal reciclado. Nossa. Metal reciclado é o seguinte, é panela, garfo, foi transformado em motor. Então a vida útil desses motores era de pouco mais de 10 horas. Tinha que trocar o motor. E aí o seguinte, por conta disso, ele também tinha uma limitação muito grande de aceleração e desaceleração também. Então, era ensinado para os pilotos que eles tinham que acelerar bem devagarzinho, bem lentamente mesmo, para o motor atingir a velocidade correta. E também não podia desacelerar o motor de forma repentina, né? Então, isso causava o quê? Causava uma janela muito, muito frágil para esses aviões em decolagens e pousos. Os alemães, como medida paliativa, criaram um sistema de caças, né, a pistão, o Focke-Wulfs, que ficavam circulando os aeroportos para proteger esses aviões em decolagens e pousos. Também, a eficácia é indeterminada, né? Continuaram sendo abatidos nesses momentos, mas também muitos outros incursores foram afastados por esses Focke-Wulfs, né? No fim das contas, a questão de números, foram poucos os aviões, né? Foram muitas limitações, né, que eles tinham, acabaram por fazer com que isso aí não tivesse a relevância que pudesse ter naquele momento, né? Muito embora toda a tecnologia foi analisada, tanto por americanos quanto soviéticos, para ser introduzida em seus próprios projetos. Não somente esse, quanto alguns projetos alemães que ainda não tinham chegado a se tornar ainda aeronaves operacionais. Coloca, por gentileza, P.1101, né? Você vai ver o que eu estou querendo dizer. Devia ter muita, nessa época, devia ter muita engenharia reversa, né? Muito. Cai o avião, os caras vão lá, estuda para tentar... Estuda para poder copiar. Então, os detalhes, as plantas disso aí, né, chegaram a ser divididas com os japoneses. E, inclusive, os japoneses conseguiram construir uma réplica quase igual, chamado... Olha aí, ó. Esse é o Messerschmitt P1101, que foi... Isso aí já é um protótipo completado, creio que nos Estados Unidos, porque o primeiro nem chegou a voar na Alemanha, né? Mas isso aí é um projeto alemão que acabou inspirando, né, de forma bem clara o Tunnan na Suécia, né, o Saab Tunnan na Suécia, e também o F-86 Sabre nos Estados Unidos, que foi o principal avião de caça norte-americano da Guerra da Coreia, né? E também acabou inspirando também, né, este e outros projetos também, como o TA-183, acabaram inspirando também os soviéticos, né, na criação, principalmente do MiG-15.
que foi o caça soviético, caça-jato soviético da Guerra da Coreia. O grande embate da Guerra da Coreia foi entre o F-86 Sabre norte-americano e o MiG-15 soviético, né? Duas concepções diferentes, mas que cada um tinha suas vantagens. Então a aviação ela evoluiu de forma monstruosa, né? Não só na caça quanto no bombardeio também, né? Nesse meio tempo aí, a gente tem também a introdução do radar, inicialmente como um aparelho terrestre, né? Durante a Batalha da Inglaterra, para poder detectar, foi pivotal para detectar de onde estavam vindo as formações de bombardeio alemãs e direcionar precisamente os aviões de caça ingleses, otimizando em muito a eficiência deles. Mas, posteriormente, esses radares passaram a ser embarcados nos aviões. Ah, é? Né? Notoriamente nos aviões de caça noturna alemães. Né? A Segunda Guerra também ela é única nesse sentido da caça noturna. Aviões que foram desenhados e utilizados unicamente para voar à noite. Aí você colocar aí, por gentileza, o BF-110 Night Fighter, por exemplo. Palavra-chave, no nome dele não é Night Fighter, mas coloca aí ME-110 Night Fighter ou BF-110 Night Fighter. Você vai achar o que eu estou querendo dizer. Que provavelmente já pode ter visto, são umas antenas, né? Muita gente acha semelhante àquelas antenas de televisão. Não, esse aí é o normal. Tenta achar um que tem umas antenas, umas protuberâncias no nariz, assim, como se fosse uma antena de TV antiga, tá. Analógica, tá? Que são aviões... Olha aí, ó. Caramba! São Isso aviões é real? Sim, são aviões que foram feitos para voar exclusivamente à noite, né? Aquilo que você está vendo ali são antenas de radar. Sei. Né? Então, os ingleses, eles começaram a voar unicamente à noite porque os aviões deles, os bombardeiros deles, não tinham defesa o suficiente para voar de dia. Né? Os americanos já criaram as aeronaves deles com outra concepção, com uma defesa muito mais pesada, um número de metralhadoras muito maior, que era realmente para poder voar de dia e se autoproteger. Os aviões ingleses, Lancaster, o Halifax e o outro seguinte, esqueci o nome agora, eles voavam à noite, né? Então, à noite, os alemães começaram a voar com isso aí, para poder justamente ter alguma capacidade de derrubá-los. E tem mais, né? Você tá vendo ali atrás, olha ali atrás da cabine, olha aqueles caninhos saindo ali, ó, tá vendo? Atrás da cabine, meio que perpendicular, meio que uns que ali, 30 graus, 20... dois caninhos saindo. Dois caninhos saindo ali. O que é aquilo? Chama-se Schrägmusik, ou o nome quer dizer música de jazz em alemão, mas são dois canhões orientados dessa forma, virados para cima. Para que isso? Porque nesse avião iam 3 pessoas, um piloto na frente, um operador de radar que ficava virado de costas com a tela, um pano em cima, né, olhando para aquela tela, tentando ler aqueles sinais ali na tela e direcionar o piloto. Sobe mais, para a esquerda, para a direita, diminui, avança, até que ele colocava esse avião debaixo de um bombardeiro britânico. Debaixo? Debaixo. Por quê? Porque atacar ele por trás era mais perigoso, porque esses bombardeiros tinham uma torre traseira com 2 ou 4 metralhadoras. Entendi. Então, o avião via atacar ele por trás, era perigoso, porque o artilheiro de ré, ele vê aquilo e consegue, né, enfim, se defender. Mas por baixo, ele não tem defesa. Entendi. Ao contrário daqueles B-17 norte-americanos que tem aquela torre de bola embaixo, que o cara fica ali dentro da bolinha, né, os ingleses não tinham isso. Então, por baixo era muito mais fácil. Aquilo ali foi divisado pelos alemães para atacar eles por baixo. O ventre vulnerável. Então os alemães descobriram que entre a asa esquerda, na asa esquerda, entre os dois motores, tinha um grande tanque de combustível. Então uma rajadinha curta daquilo ali era o suficiente para explodir a asa. Então esse era o método, né, de se fazer caça à noite na Alemanha. Né? Então, e uma coisa que é usada até hoje, foi utilizado, né, com grande sucesso nas guerras mais modernas, né, é o chamado chaff, C-H-A-F-F. São tiras de metal. Essas tiras de metal, elas cegam radares
Então, um piloto alemão, ele desertou para a Inglaterra com um avião desse. Novo, recentemente lançado, a versão mais nova possível. E os ingleses estudaram o comprimento das ondas do radar desse avião e perceberam que se eles lançassem no ar umas tirinhas de metal desse comprimento, assim, dessa largura mais ou menos, essas tirinhas de metal no ar cegariam esses radares. Então eles conseguiram fazer isso em 1943 sobre Hamburgo, soltaram isso no ar e esses radares ficaram cegos e a destruição foi muito maior nessas cidades por conta, né, por conta da cegueira, por conta eles não conseguiram direcionar os aviões contra esses bombardeiros, né? Enfim, outras contramedidas foram inventadas, mas momentaneamente foram cegados esses radares aí. E na questão dos aviões de bombardeio, né, dos grandes aviões de bombardeio, os americanos, eles sempre rezaram por essa doutrina de que eles têm que ter a capacidade de atacar globalmente, né? E atacar globalmente nos anos 30 significava atingir o outro lado do Oceano Pacífico. Então, em 41, eles já pensavam em atingir outro lado do Oceano Pacífico, que significa atingir o Japão. Né? Na época seria o Japão, o grande adversário deles naquela área do Pacífico ali. Então foi ali que começou o projeto do que se tornaria o Boeing B-29, né? Aquele avião prateado, né, tubular, que lançou as bombas atômicas sobre vamos dar uma olhada Hiroshima, né, e Nagasaki. O B-52 qual que era? B-52 já é um avião pós-guerra, maior ainda, né? Todo a jato. Ficou famoso por causa da banda. Ficou famoso por causa da banda. E tem uns vídeos em cores, né? Feitos durante a Guerra do Vietnã, mostrando a destruição absoluta que aquilo causa, né? Carga de bomba gigantesca. Mas o 29 é esse aí, né? Ele... Cara, olha o tamanho da asa. Justamente, por que o tamanho dessa asa tão grande assim, né? Ele foi concebido para voar a 10 mil metros. 10 mil metros é a altitude que hoje a gente voa em viagens longas a jato. 10 mil metros. Nada alcançava ele. Era para nada alcançar ele. Era para ele ficar completamente... lá em cima, imune a qualquer tipo de defesa, qualquer artilharia antiaérea, caças inimigos, nada deveria alcançar. Então ele tinha essa asa muito grande justamente para gerar sustentação lá para cima. E os motores também foram concebidos para poder levar ele, sustentar ele lá em cima. Só que a prática provou-se um pouco diferente, né? A prática provou que isso aí nem sempre funcionava. Por quê? Né? Porque é o seguinte... Que voar tão alto não era tão... Não era tão interessante assim. Isso aí já é, digamos assim, a fase final, né, da guerra, porque esse avião foi introduzido em combate em 44. Só em 44? Só em 44. E ele foi justamente introduzido lá no Pacífico. Tá. Porque os modelos anteriores, o B-17, o B-24, eles já estavam dando conta do recado contra a Alemanha muito bem, porque as distâncias europeias são bem mais curtas. Claro. Então, isso aí foi direcionado para o Pacífico, e é interessante a gente fazer uma paralelo, uma notinha aqui, que metade deles foi para o Pacífico passando pelo Brasil, passando por Natal. Caramba! Passando por Natal, pela base de Parnamirim. Eles deslocavam-se dos Estados Unidos, passavam por Parnamirim, norte da África, e chegavam à Índia. Né? E aí, na Índia, eles passavam por cima da cordilheira do Himalaia e operavam de uma base no sul da China para poder tentar alcançar o sul do Japão, aquela área do sudoeste do Japão, Kyushu, o sul de Honshu e a ilha de Shikoku. Então, só essa área, só essas áreas aí. Então, quer dizer, o coração mesmo do esforço de guerra japonês, que era a área de Tóquio, né, a área metropolitana de Tóquio, ainda ficava fora do alcance, partindo dessas